Na moral, velho, gasolina R$7, bujão 95, eu vou ligar pra Juvenal agora. Juvenal, olha, vá comprando logo uma carroça pra gente. Porque, na moral, do jeito que a gasolina tá, R$7. É isso mesmo. E olha, eu quero um fogão de lenha, viu? De lenha, pra não gastar gás nenhum, porque tá 95 conto, tem condição mais não. Se você, assim como nós, está também indignado com o preço da gasolina ou do gás e não está entendendo por que eles estão subindo tanto assim, então fica nesse vídeo, porque até o final dele vamos te explicar tudo direitinho. Então já deixa seu like e bora pro vídeo. Primeiro vamos entender como foi a variação de preço dessas duas commodities nos últimos tempos. Em setembro de 2019, a gasolina estava custando em torno de uns R$4,50 e hoje em dia ela já está passando os R$7 em alguns estados do país. Ou seja, a gasolina em 2 anos já teve um aumento maior do que a inflação. Já o preço do gás de cozinha em junho de 2020 custava algo em torno de R$69 na média do país. E nos dias de hoje está custando em média R$93, que também está tendo um aumento que está ultrapassando a inflação. Mas afinal, por que o preço do gás e da gasolina subiram tanto? Antes da gente responder essa pergunta, você precisa entender como a gasolina e o gás de cozinha são precificados. Tanto a gasolina quanto o gás de cozinha são derivados do petróleo. E a empresa responsável pela extração do petróleo e a produção de seus derivados é o monopólio da Petrobras, que toma conta de todo esse mercado aqui no Brasil. E até no próprio site da empresa tem explicando como é composto o preço deles. E nesse vídeo a gente vai te trazer uma forma mais simples de entender a estrutura desse preço. Começando pelo gás de cozinha. Então, o bujão de gás vai sair das refinarias da Petrobras com um custo que vai valer 50,1% do preço final que é passado para o consumidor. Daí também é acrescentado o imposto dos governos estaduais chamado ICMS, que vai custar 16,2% do preço final. E por fim, o custo da distribuição e da revenda vai valer 34,3% do preço final que é passado para o consumidor. E sem contar que antes o que também fazia parte do preço do gás eram os tributos federais. Só que no momento eles estão zerados e é menos uma coisa para aumentar o preço. Então só para recapitular, o preço do gás de cozinha é composto por 3 elementos: o custo para produzir o gás, o imposto estadual, que é o ICMS, e o custo da distribuição e revenda dos bujões. Agora vamos descobrir como funciona o preço da gasolina. A gasolina sai das refinarias da Petrobras a um preço que equivale a 33,8% do preço final. Só que a gasolina que a gente usa tem etanol em sua composição, numa proporção de 73% de gasolina para 27% de etanol. Dessa forma, o custo do etanol também vai aparecer no preço final, valendo mais ou menos 17,2% dele. A gente também não pode esquecer dos impostos, porque tudo é tributado nesse país, sem condições. Os impostos federais dessa vez também vão entrar no bolo. Eles são basicamente PIS e COFINS e a CID, que somados vão custar um preço fixo de 89 centavos. E com isso já é quase R$1 que você está dando para o governo, fazendo com que os impostos ocupem 11,4% do preço final. A gente também não pode esquecer dos nossos impostos estaduais, não é mesmo? O nosso grande amigo ICMS entra em ação de novo para ocupar 27,8% do preço final. E para finalizar, a gente tem os custos de distribuição e de revenda, que ocupam cerca de 9,8% do preço para o consumidor final. Então vamos recapitular a estrutura do preço da gasolina. Ela é composta pelo preço do petróleo, preço do etanol, pelos impostos estaduais e federais e o custo de distribuição e revenda. Agora que você entendeu como o gás e a gasolina são precificados, vamos entender por que o preço deles aumentam tanto. A primeira causa é diretamente da Petrobras, porque antigamente ela ajustava o preço a cada trimestre, considerando uma média da cotação do dólar e do petróleo. Assim, os preços só variavam 4 vezes no ano. Porém, desde 2019 não tem mais data definida para realizar esses reajustes, o que os tornaram mais frequentes. Assim, o preço da gasolina e do gás variam mais vezes dentro de um período curto de tempo. Já a segunda causa é uma das que mais tem impacto sobre o preço, e ela tem a ver com a matéria-prima do gás de cozinha e da gasolina. E é isso mesmo, o pretinho do petróleo. Então, o Brasil realmente tem várias reservas de petróleo e também tem vários locais que extraem esse petróleo. Só que o preço dele é negociado no mercado internacional, em dólar. Mas o que é que tem? Como você sabe, a vacina está progredindo em diversos países. E com isso, as restrições que a gente tinha antes estão diminuindo cada vez mais. Isso significa que as pessoas estão saindo mais de
casa e a economia está voltando a ser o que era antes. E como o petróleo, infelizmente, é uma das principais fontes de energias que movem o mundo, com a retomada da economia, a demanda por ele aumentou muito. E, consequentemente, pela lei da oferta e da procura, o preço do petróleo aumentou muito, chegando a ter uma alta de 37%. Se você ainda não sabe ou não entende direito como a lei da oferta e da procura funciona, preste atenção que eu vou te explicar rapidinho. A lei da oferta e da procura diz que quanto menor o preço, maior será a procura de consumidores por aquele produto. Para você entender melhor, vamos dizer que é verão e está um dia bem quente, perfeito para ir na praia e tomar um banho de mar para se refrescar. Com o clima desse jeito, faz com que o ambiente fique propício para várias pessoas irem à praia. E por causa do calor, é óbvio que as pessoas vão precisar se hidratar. E consequentemente, a demanda pela mesma quantidade de água aumenta. E isso faz com que o vendedor possa cobrar um preço maior do que se fosse no inverno, onde com certeza a demanda por garrafinhas de água diminui. E se você está gostando do conteúdo desse vídeo, se inscreve no nosso canal para que a gente possa produzir mais conteúdos desse tipo. E aproveita e manda esse vídeo para aquele seu amigo que reclama do preço do gás e da gasolina, para ele entender mais ou menos como é que funciona o processo. Agora vamos para o último motivo, que se combinar com o aumento do preço do petróleo, vira um desastre, que é a desvalorização da nossa moeda. Como a gente já explicou, o petróleo é negociado no mercado internacional em dólar, só que a gente compra em real, que infelizmente é uma das moedas que mais se desvalorizou frente ao dólar durante a pandemia. E isso fez com que o dólar ficasse cada vez mais caro. Tá, mas o que faz com que o real se desvalorize tanto assim? O fator principal que influencia isso é a quantidade de investidores estrangeiros no país. Porque quando o mundo entra em uma crise, os investidores tendem a tirar seu dinheiro de países emergentes, como o Brasil, e passam a investir em países mais seguros, mesmo que há uma baixa taxa de retorno, que é o caso dos Estados Unidos. E com menos dólares circulando dentro do país, mais o real se desvaloriza. Mas não é só por causa da crise que os investidores estrangeiros estão tirando seu dinheiro do Brasil. Outro motivo é o risco fiscal. O Brasil ultrapassou o teto de gastos com medidas assistencialistas. Tudo isso para conter o impacto da pandemia. Uma dessas medidas foi a criação do auxílio emergencial. E esse gasto foi tão grande que nem se sabe como o Brasil vai conseguir sair dessa. Ainda existem outros motivos que fazem com que os investidores estrangeiros tirem seu dinheiro do país. Mas acho que deu para você entender que quanto mais dólares circulando, melhor para o Brasil. E para isso a gente precisa atrair pessoas que coloquem o seu dinheiro no país. Nesse vídeo te explicamos direitinho como funciona a estrutura do preço do gás e da gasolina. E também o motivo por trás do aumento no preço deles. Esperamos então que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco da economia brasileira. Então já deixa seu like aí. Esse é o canal Autodidatas, um cheiro pra vocês.